Shalom, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma live de segunda na terça. Estamos aí para mais essa live, para compartilhar daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, tem trazido aos nossos corações para compartilhar com você. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um que tem nos ajudado através das nossas redes sociais, tanto aqui no YouTube, deixando seu like, compartilhando o vídeo. Tem tido um alcance muito bacana, a gente tem ficado muito feliz, porque é a palavra do Senhor sendo espalhada. E também, especialmente no Instagram, nós temos tido um alcance com os nossos vídeos assim, muito satisfatórios. Então, você que está aí no YouTube, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Também nos siga lá no Instagram, @pastor.rodrigo, e você vai ter mensagens de Deus para edificar a sua vida. Amém? Eu quero orar com você porque hoje nós vamos trabalhar sobre o tema: que capa você tem escolhido usar? E é um tema muito interessante e nós vamos trabalhar sobre ele para que a tua vida seja edificada. Amém? Então eu quero orar com você. Permita orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por mais esse dia em que me encontro com os meus irmãos amados para falarmos da tua palavra, para compartilharmos a tua palavra, para podermos ser ministrados naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Edifica o teu povo, a tua igreja, nos dá a tua paz, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Bom, esse texto, esse tema, na realidade, eu vim falar para nós sobre a realidade de uma peça que ela tem simbologias na Bíblia, que é a utilização de capas. A gente falando hoje em 2026, especialmente para essa geração agora que está muito acostumada com os filmes de super-herói, quando a gente pensa em capa, a gente pensa naquela coisa inútil. Sejamos sinceros, para que serve a capa de um super-herói que voa? Para muito pouco. Dos super-heróis que eu conheço, a única capa útil que eu já observei é a do Batman, porque o Batman não voa, mas com aquela capa ele consegue planar, né? Mas, e na Bíblia? Quando cita de capa, será que é aquele negócio amarrado no pescoço, pendurado para trás? É isso que a Bíblia se refere? Na realidade, eu vou te dar o contexto para que a gente possa explicar, utilizar alguns textos. Eu vou mencionar aqui 3 tipos de capas que a Bíblia cita. Ela cita outras também, mas eu quero trabalhar essas 3. E no contexto bíblico, a capa ela poderia ser para identificar uma pessoa, né? Era comum profetas usarem capa. As capas, elas serviam como uma cobertura, uma sobrepeles, né? Um sobretudo, como hoje nós teríamos. Então ela trazia uma identificação, ela identificava profetas, por exemplo, como eu falei. Determinados profetas tinham tipos de capas, porque os profetas eles eram considerados como que errantes. O que eram errantes? Não é a pessoa que sai por aí sem rumo, sem saber onde vai chegar, de maneira nenhuma. Errantes eram aqueles que tinham por hábito ir ao deserto, né? Separar-se, andar solitários. Então, profetas, eles tinham capas que os identificavam. Por exemplo, quando você vê João Batista, a Bíblia vai dizer que ele estava batizando no Jordão e as suas vestes eram feitas de pele de camelo. Isso é muito característico, será a capa. Esse tipo de material ele é muito comum na região do deserto, porque ele protege do calor. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir aqueles filmes que passa o pessoal no deserto, a pessoa naquele deserto com o maior calor, o cara tá de jaqueta jeans ou não jaqueta de couro, e mais uma roupa, e mais um tecido cobrindo ele. Por quê? Porque aquelas roupas têm a função de proteção. A mesma coisa era a capa. As capas também podiam identificar classes sociais.
dependendo do tipo de capa que você usava, né, aquela roupa que estava por sobre as roupas, indicava a classe social que você pertencia. Uma capa mais bem trabalhada, uma pessoa de maior posse, maior condição financeira, uma capa mais simples, pessoas mais pobres. A Bíblia vai dizer, por exemplo, no livro de Levítico, quando vai citando ali as diversas leis, no livro de Levítico, ele vai dizer assim, olha, se você tomar a capa do teu irmão emprestado, você devolve ela, procura devolver no mesmo dia, porque é com ela que ele se cobre, senão vai chegar a noite, o frio, com o que ele vai se cobrir? Ele não vai ter com o que se cobrir. Então essas capas, elas identificavam alguma questão que identificava aquela pessoa ou aquele ministério, aquela função específica que a pessoa exercia no reino. E para a gente começar a trabalhar essa questão da capa, nós vamos precisar ter uma palavra em mente. E essa palavra está aqui em Romanos 13,14. Observe comigo. Romanos 13,14 diz, mas revesti-vos do Senhor Jesus, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências ou em seus desejos. Né? Então, olha, revesti-vos do Senhor Jesus. Esse revestir. A capa, ela fala exatamente sobre revestimento. E por que a capa fala sobre revestimento? Porque quando nós pensamos na capa, nós vamos pensar naquele objeto, naquela... como é que fugiu minha palavra? Aquilo que vai cobrir a pessoa, que vai revestir. O que é revestir? É vestir de novo. Então, quando eu penso na capa, eu penso naquilo que está vestindo novamente. E ele está dizendo assim, ó, então revesti-vos do Senhor Jesus. Não cuida dessa carne, mas cuida do Senhor Jesus que está te revestindo, que está te cobrindo, que está te dando uma nova roupagem. Na realidade, o Senhor Jesus passa a nos identificar. O apóstolo Paulo vai dizer, agora já não mais vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que eu vivo hoje na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Fala isso lá em Coríntios. E o que ele está dizendo? Olha, agora que você está enxergando a meu respeito, não pode mais ser visto como eu mesmo. Você precisa ver como Cristo em mim. Entendeu? Isso é revestir. Para a gente falar sobre capas, nós precisamos ter essa ideia de revestimento na mente. Amém? E aí eu quero compartilhar, como disse para você, 3 tipos de capas que a Bíblia cita, ela vai citar outras, mas essas 3 são muito emblemáticas e que vão traduzir aquilo que eu quero dizer para você. Cada um tipo de capa vai demonstrar uma atitude que eu e você precisamos ter e que devemos ter e devemos buscar. Amém? Então, a primeira delas, ela está aqui no livro de Josué, capítulo de número 7, versículo 21. Josué, anota aí, Josué, capítulo 7, versículo 21. Diz assim, ó, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que então escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. Bem, queridos, esse texto de Josué, ele fala sobre a capa babilônica que Josué ele vai achar na tenda de um homem chamado Acã. Quando o povo de Israel eles vão tomar Jericó, eles recebem uma orientação de Deus. A orientação de não tomarem nada daquela terra de Jericó. Toda a terra seria dada como despojo para o Senhor. Seria uma oferta ao Senhor. Então o povo de Israel não devia desejar nada que estava naquela terra. Mas Acã, quando ele invade a terra, ele vê ali 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro de 50 ciclos, e ele vê também essa capa babilônica. Você vê que na realidade ele busca 3 itens ali que ele não deveria tomar nenhum dos 3, mas ele pega esses itens. Mas o que vai chamar mais atenção e o que fica marcado enfaticamente é ele ter pego esta capa babilônica. O ouro e a prata ele jogaria ali no meio das suas posses e talvez passasse desapercebido, mas aquela capa ele jamais poderia utilizar, que era uma capa babilônica. E não por ser babilônica,
naquele momento era porque ela estava em Jericó. Mas o que essa capa ela traduzia? As capas babilônicas, elas eram comuns e famosas por mostrarem um status elevado. O povo de Israel, naquele momento, que estava começando a invadir a terra, ainda era um povo nômade, um povo que não tinha uma pátria, estavam saindo do Egito, acabaram de passar 40 anos no deserto e estão entrando numa terra. Era um povo que ainda estava lutando pelo seu espaço. A capa da Babilônia, ela já demonstrava um status que certamente Acã não teria. Acã não teria aquele status que a capa lhe daria. Então Acã, quando ele olha para aquela capa, ele cobiça aquela capa, porque a capa ela apresentava o desejo de possuir algo que não lhe era próprio. A capa não era para Acã. E veja bem, eu volto a dizer, Deus tinha falado ao povo que não tomasse nada de Jericó. Sabe, queridos, às vezes a gente acha que determinadas coisas não é pra gente. Isso assim não é pra mim, aquilo assim. O que não é pra nós é aquilo que Deus diz que não é pra nós, aquilo que fere a santidade de Deus, aquilo que vai contra a vontade de Deus. Às vezes, eu vejo pessoas, elas orando, pedindo a Deus respostas, desejando coisas, né, e querendo que Deus responda sobre coisas que ele já falou, que aquilo é contra a vontade dele. Deus, ele não nega a si mesmo. Eu costumo dizer, quando nós trabalhamos a teontologia, dentro da teologia sistemática, e eu faço normalmente uma pergunta nas minhas aulas. Eu falo assim, Deus pode todas as coisas? E aí as pessoas obviamente vão responder, claro, Deus pode todas as coisas. E aí eu jogo aquele balde de água fria e eu digo, não, Deus não pode todas as coisas. Deus não pode roubar, Deus não pode matar, Deus não pode dar falso testemunho. Por quê? Porque Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Deus não pode ir contra ele mesmo. Então, como Deus não se contradiz na sua palavra, como Deus não contradiz a sua santidade, às vezes tem coisas que estamos buscando saber uma resposta quando Deus já falou. Acã não precisava de uma orientação de Deus se ele podia ficar com a capa, porque Deus já tinha dito para ele. Ele não queria nada que viesse de Jericó, nada que estivesse em Jericó era para o povo tomar posse. Deus ia abençoá-los muito mais, mas o que estava em Jericó era para ser totalmente destruído. E lá em 1 Samuel, capítulo 15, ele tem uma frase que é muito importante para nós, que Samuel vai dizer, melhor obedecer do que sacrificar. Acã tanto tinha consciência de que aquilo não era um objeto que ele devesse desejar, que ele esconde a capa. O que acontece, que vai chegar nesse texto do capítulo 7, versículo 21, é que Josué vai invadir a próxima cidade após Jericó, que chama-se Ai. E quando ele vai, era uma cidade pequena, ele envia apenas 3.000 homens e o povo de Israel foi derrotado. 21 pessoas morrem nessa batalha. E Josué fica extremamente entristecido, porque eles só perderiam aquela batalha se fosse uma ação de Deus contra o povo de Israel, não permitindo que o povo de Israel prosperasse naquela batalha. E quando ele consulta o Senhor, ele fala, olha, tem pecado no meio de vocês. E aí vai se separando por sorte, que não vem o caso aqui pra gente de como funcionava essa questão, e chega até a família de Acã, e Acã vai então revela aquilo que havia acontecido. Então, eu quero dizer para você que essa capa babilônica, ela representa as coisas que devemos rejeitar. Em suma, o que nós precisamos rejeitar? Tudo aquilo que Deus já disse que não aceita, que não é bom para a nossa vida. Tudo aquilo que fere a santidade de Deus, tudo aquilo que nos causa mal diante da vontade de Deus. Nós temos que ter esse cuidado. Existem coisas na nossa vida que precisamos ser enfáticos e rejeitar. Essas coisas se chamam pecado.
aqueles desejos que nós temos que muitas vezes eles vão contra a vontade de Deus. Nós precisamos rejeitar. Não podemos aceitar ter no nosso meio. Essa é a capa babilônica, aquela que eu preciso rejeitar, aquela que eu não posso, em hipótese nenhuma, compactuar com ela. Ela não pode estar no meio da minha tenda. E ali a tenda pode representar a nossa própria vida. Ela não pode estar ali orbitando o nosso espaço. Então essa capa é a capa que nós rejeitamos. Amém? Mas existe uma segunda capa. E essa capa é a capa que nós devemos desejar. Já que nós rejeitamos uma, nós precisamos desejar outras coisas também, concorda? Eu te convido aqui, lá em 2 Reis, capítulo de número 2, versículo 13, diz assim, olha, também levantou a capa de Elias, que dele caíra, melhor dizendo, e voltando-se parou à margem do Jordão. Bom, esse texto aqui é um texto muito, muito maravilhoso. Eu sou apaixonado pela palavra do Senhor, a história de Elias e a história de Eliseu. Elias havia, depois de derrotado os profetas de Baal, Elias, então, cansado, já sem vigor, escondido, Deus falou para ele, não, você ainda vai ungir um rei na Síria, você vai ungir um rei em Israel e você vai ungir um profeta no seu lugar. Elias vai e quando encontra Eliseu, diz o texto que ele pega e joga a capa sobre Eliseu e Eliseu vem e o acompanha a todo um momento ali onde Eliseu oferece sacrifícios, mas a gente vai passar por isso. E aí diz o texto na sequência que Elias, sabendo que chegava o tempo que ele seria tomado de Eliseu, porque Elias ele não viu a morte. Ele é separado de Eliseu por carruagens de fogo, carruagens e cavalos de fogo. E ele é tomado em um redemoinho aos céus. Então, Elias, sabendo disso, ele orienta Eliseu e fala, você fique aqui, que eu preciso ir a tal lugar. Eliseu fala, vive o Senhor, que eu não vou te deixar. E aí, quando chega, ele vai para outro lugar, Elias fala a mesma coisa. E Eliseu diz, olha, vive o Senhor, que eu não vou te deixar. E terceira vez isso acontece, na terceira vez eles atravessam o Jordão, só que antes de atravessar o Jordão, Elias pergunta para Eliseu, o que você quer que eu te faça? E Eliseu responde a Elias, se tu puderes me dar porção dobrada do teu espírito. Ele queria uma porção dobrada. Às vezes as pessoas pensam em porção dobrada simplesmente como uma quantidade dobrada, literalmente dobrada. Eu tenho aqui 100 gramas e você vai receber 200 gramas. Não, não é isso. A porção dobrada significava não que Eliseu era melhor ou que faria mais coisas que Elias. Ambos os dois profetas, há uma ideia de que Elias fez 7 milagres, Eliseu fez em vida 13 e depois que morreu na sua cova, quando um corpo é lançado, faz o 14º milagre e isso comprova a porção dobrada. Na realidade, uma porção dobrada, ela significa que aquilo que começou teria uma quantidade ainda mais expressiva. O ministério de Elias ele foi muito poderoso. Ele combate plenamente Acabe e Jezabel, seus profetas, e vence-os, declarando que o Senhor era Deus, para Acabe e Jezabel. O ministério de Eliseu, ele alcança não só o reino de Israel ao norte, mas também Judá. No tempo de Eliseu, Josafá reinava em Judá, e ele então conhece Eliseu, e ele era alcançado pelas profecias de Eliseu. Mas na Síria também vai saber quem era Eliseu, tanto que Naamã é curado mediante uma palavra dada por Eliseu. Então você está vendo a questão do alcance? Da mesma maneira que Elias ele vem alcançando o reino de Israel, agora o ministério de igual maneira continua se expandindo.
Então a porção dobrada não é que um faria mais do que o outro. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele não fez mais do que os demais apóstolos. O ministério do apóstolo Paulo ele vai sendo expandido, assim como dos apóstolos chegaram até um lugar, e daquele lugar em diante precisava que alguém viesse progredindo aquela evangelização. Você está entendendo? Porção dobrada não fala apenas de você receber a porção igual 2 vezes. Fala de você receber uma porção contínua que vai aumentando. É como você, por exemplo, ir num restaurante para almoçar, que você tem o direito de repetir. E você pode pôr a mesma quantidade. E aí você come um prato lá de 500 gramas, e aí você vai e come mais uma vez 500 gramas. Na realidade não é isso. Quando você tem uma porção dobrada, você vai e você tem aquele... eu não me lembro agora qual era o fast food, mas que se você guardasse o copo, você podia beber refrigerante à vontade. É isso que é a porção dobrada. É você poder desfrutar daquela porção, daquela unção, mais abertamente. Então, Elias vai dizer para Eliseu o seguinte: se quando você vir eu ser tomado de você, você vai ter o que você me pediu. E Eliseu vê no momento que os carros de fogo vêm, as carruagens, separam os dois, um para cada lado, e vem um redemoinho, toma Elias e ele cai a capa. A capa ali simbolizava um ministério, aquele ministério profético, era uma capa capaz de auxiliar Elias nas jornadas longas. E essa capa cai e Eliseu a pega. Ele pega, e aquilo era símbolo de que ele estava dando continuidade ao ministério profético de Elias. Ele era o portador daquela unção agora, daquela unção profética. Ele era a voz de Deus naquele tempo, enquanto Elias foi tomado. Então, Eliseu, ele agora tem uma capa, e essa capa vai simbolizar para nós o desejo, aquilo que nós precisamos desejar. Se a capa babilônica de Acã era aquilo que eu preciso rejeitar, porque ele vai contra aquilo que Deus quer, a capa de Elias é a capa que eu preciso desejar, porque é a capa que representa as coisas que são de Deus, as coisas que vêm do alto. Olha que interessante, a capa que caiu de Elias para Eliseu, ela vem do alto, Eliseu toma para si. Deu para você compreender? Então existem coisas que nós precisamos rejeitar na nossa vida, mas existem coisas das quais nós precisamos desejar esse revestimento. Nós devemos desejar ter para nós. Amém? E aí, queridos, dito isso, a gente vem então para a última capa que eu quero trabalhar com vocês. Já tem a capa da rejeição, a capa do desejo, e aí nós temos uma outra capa, que é a capa que está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 50. Só recapitulando aqui para você. Eu falei da capa que estava em Josué 7, 21, a capa que se encontrava lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 13, e agora a capa que se encontra em Marcos, capítulo 10, versículo 50. Diz assim: lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Esse texto, ele fala a respeito de Bartimeu, né? O cego, filho de Timeu, né? Nós conhecemos a história, e este homem estava mendigando ali em Jericó, e quando ele ouve Jesus passar, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão tenta, de certa maneira, calar a sua voz. E até o momento que Jesus o ouve e manda chamá-lo. E aí, quando os discípulos vão até Bartimeu e falam para Bartimeu: olha, alegra-te, o mestre te chama, vem. Diz o texto que de um salto, Bartimeu se colocou de pé. E aí vem o versículo 50 do capítulo 10 de Marcos, dizer para a gente que, lançando de si a sua capa, ele foi ter com Jesus. E olha que coisa interessante nesse texto. Porque a capa babilônica, ela apresentava uma posição elevada. A capa de Eliseu, ela representava de Elias e Eliseu nesse caso, né? Ela representava uma posição profética, ministerial. Mas a capa de Bartimeu era a capa que dava a ele a permissão de ser mendigo. Era a capa que o permitia estar à beira do caminho,
ser um marginal, estar à margem daquele caminho. Permitia a ele que ele pudesse esmolar. Dentro da cultura judaica e também na cultura romana, que neste tempo dominava Israel, havia uma capa que identificava a pessoa que tinha autorização para mendigar. Dentro da lei, a lei de Moisés, havia permissões para que a pessoa mendigasse e orientações para que o povo ajudasse. E esses mendigos eram identificados pelas suas vestes. Os romanos, eles permitiam também, dando-lhe capas para as pessoas se cobrirem. Isso identificava que eles tinham autorizações também dos romanos para que eles pudessem estar cumprindo esse papel de mendigar. Então as pessoas estavam autorizadas a ajudar essas pessoas. Isso é muito importante, porque a sociedade não era uma bagunça. Mas essa capa chama a atenção que quando Jesus chama Bartimeu, ele pega e lança fora a capa. Ele lança de si a capa. Bartimeu, ele não estava só desejoso de enxergar. Bartimeu entendia que aquele encontro com Jesus mudaria completamente a sua vida. Ser mendigo, nos tempos bíblicos, não era simplesmente não ter dinheiro, não ter casa, era não poder viver na sociedade, era ser impuro constantemente, era uma pessoa que não tinha acesso a determinadas coisas. Por exemplo, uma pessoa que mendigava, ainda que ela tivesse o dinheiro, ela não poderia entrar na rua de mercados. Há uma rua em Jerusalém que chama Rua dos Padeiros, era onde ficavam as lojas que vendiam pães, né? E ele não poderia ir nessa rua porque era um lugar de tráfego comum comprar. Ele era uma pessoa imunda cerimonialmente. Então, ainda que ele tivesse o dinheiro nas mãos, tivesse conseguido, ele dependia que alguém, veja bem, ele dependia que alguém pegasse o seu dinheiro, comprasse para ele, para que ele comesse. Então o estado de mendigo era completamente uma dependência. E quando ele vai encontrar com Jesus, ele não decide simplesmente ser curado da sua cegueira, que era outra coisa que o excluía da sociedade naquele tempo. Ele decide que a sua vida iria mudar. O encontro com Jesus precisa mudar completamente a nossa vida. Por isso que a capa de Bartimeu, ela representa para nós aquilo que nós devemos nos despojar. E despojar é abrir mão da nossa vida, muitas vezes uma vida infeliz. Eu estive falando certa vez aqui na live, às vezes a pessoa fala assim, eu não sei se eu acredito em Jesus, eu não sei se vale a pena, porque a igreja tem muita restrição, e etc, etc. Mas muitas vezes está vivendo uma vida medíocre, uma vida marginal, uma vida que está à beira do caminho sempre. Mas não quer ir para a igreja porque a igreja... hoje eu acho que ninguém fala mais isso, né? Mas antigamente, como dizer assim, na igreja você não pode ir à praia e jogar bola. Né? Hoje em dia acho que ninguém fala mais isso, né? Todo mundo já sabe que na igreja a gente pode ir à praia e jogar bola, né? E aí eu falo assim, caramba, você está tentando tanta coisa, mas você não deu uma chance para Jesus? Dá uma chance para Jesus, para ver o que ele pode mudar na sua vida, o que pode acontecer, a esperança que ele pode te dar todos os dias, o vigor espiritual todos os dias. É uma coisa muito maravilhosa. O que Bartimeu estava dizendo com aquele lançar de capa, que ele se despojava da condição dele, ele estava ali naquele momento, não era rejeitando o pecado, não era rejeitando simplesmente os vícios deste mundo, não, ele estava decidindo que a vida dele mudaria por um completo, que a vida dele mudaria de uma forma extraordinária. Existe uma história que uma vez eu vi um jovem, ele estava formando, agora eu não me lembro se era medicina ou advocacia, mas esse jovem,
ele, nascido numa favela, numa família inteira de drogados que acabaram sendo, em boa parte, presos, ele foi morar nas ruas e ele decidiu que aquilo não ia definir a vida dele. Eu não sei se o rapaz era crente, se conhecia Jesus, mas eu estou comparando com a decisão de Bartimeu. Ele decide que ele vai para a escola mesmo morando na rua e ele estuda. Ele decide depois de ir para a escola que ele vai estudar e vai passar na faculdade, ele vai para a biblioteca, ele continua estudando, ele passa na faculdade, se formou com louvor, com honra. Por quê? Como o melhor da turma, porque ele decidiu que aquela circunstância não ia definir mais ele. Bartimeu, ele entendia a situação do pecado. E ele sabia que encontrar com Jesus era rejeitar o pecado e desejar santidade, que é Jesus. Mas ele decide também se despojar daquela vida de marginalidade. Aquele lançar de capa decidia na vida dele o seguinte: eu não vou mais viver à beira do caminho, seja qual for a situação, porque eu agora estou encontrando com Jesus. Os olhos dele são abertos muito antes dele encontrar com Cristo, muito antes dele ter aquele encontro com Jesus, e Jesus fala assim: o que você quer que eu te faça? E Bartimeu falou assim: eu quero ver. Mas por que Bartimeu só queria ver? Porque se eu encontro com Jesus, eu tenho tanta coisa para pedir para Jesus, meu Deus. Ele pediu só para ver, ele poderia ter pedido tudo. Mas por quê? Porque o restante que precisava ser mudado nele, ele já havia decidido por causa daquele encontro que aquilo mudaria. Ele já tinha colocado em seu coração: esse encontro vai mudar minha vida de uma maneira em que eu não posso mais aceitar ser aquilo que eu já sou. Eu não posso mais viver à beira do caminho, eu não posso mais mendigar. E aqui a gente não está falando de uma questão financeira, a gente está falando da questão de viver de esmolas, de miséria. Ele decidiu que a vida dele seria uma vida transformada. E queridos, nós precisamos ter esse entendimento. Por isso eu trouxe 3 capas, que são 3 exemplos para nós. A primeira de Acã, que eu preciso rejeitar, Josué 7:21. A segunda de Eliseu e Elias, lá em 2 Reis, capítulo 2, 13, aquela que eu preciso desejar. Mas a terceira capa, lá de Marcos 10:50, a capa de Bartimeu, é a qual eu preciso me despojar e decidir que a minha vida vai mudar em Cristo. Permitir que o Senhor Jesus tenha um encontro comigo e eu com Ele, no ponto de que nós sejamos transformados. Amém? E para nós encerrarmos essa live, eu posso mostrar para você que Jesus nos ensina isso. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele vai nos ensinar isso de uma maneira muito poderosa. Ele vai nos dar um entendimento fantástico acerca disso. E eu quero ler com você Filipenses capítulo 2, o versículo 6 e 7 e o versículo 8. Eu vou abrir aqui para a gente. Vou colocar o texto para que a gente possa compartilhar aqui. Amém? Diz assim, Filipenses capítulo de número 2, versículo 6, que o Senhor Jesus ele vai nos ensinar. Ele diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Bom, então Jesus ele rejeita a posição de Deus. Ele rejeitou para poder estar conosco, viver conosco, se sacrificar por cada um de nós. Então a primeira coisa, ele não teve por usurpação, ele não desejou. Se ele não deseja, ele rejeita. Então ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é Jesus rejeitando a capa de ser como Deus no nosso meio. Estando no meio de nós, ele poderia ter simplesmente, quando ele foi tentado lá no deserto de fato, ter feito daquelas pedras pães, mas ele não quis, ele não teve por usurpação. Então ele rejeita essa capa, ele rejeita ser visto dessa maneira, ele prefere ser visto como sofredor. Mas no versículo 7 diz assim, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. Jesus desejou uma unção poderosa, a unção de servo, tornando a forma de servo. Ele desejou uma unção, um ministério de servir a cada um de nós através do seu sacrifício, servir a cada um de nós através da sua vida. Então, Jesus ensina pra gente
que existem coisas que nós podemos rejeitar, existem coisas que nós podemos desejar, mas Jesus também nos ensina, aqui no versículo de número 8, e ele diz: e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E aí Jesus nos ensina que nós podemos nos despojar da nossa ignorância, nos despojar da nossa falta de obediência, da nossa desobediência, e obedecermos ao Senhor, ainda que até a morte de cruz. Mas com certeza vamos herdar dele aquilo para o qual fomos criados. Então, meu querido, eu quero dizer para você, nós temos a opção de desejar, rejeitar e despojar dessas três coisas. E eu quero que você guarde bem essa palavra. Quero que você entenda que essas capas são ilustrações. Mas eu fico aqui com a pergunta: do que você tem se revestido? O que tem revestido a sua vida, tem edificado a sua vida? O que você tem trazido para você, que é aquilo que as pessoas estão vendo? Elas continuam vendo aquele pecador, aquele homem, aquela mulher que não quer mudar a sua condição, ou eles estão vendo alguém que quer servir a Jesus? E eu finalizo com o texto que nós começamos: mas revesti-vos do Senhor Jesus, e não tenhais cuidado da carne em seus desejos ou as suas concupiscências. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te dê graça, te dê paz, e que, em nome de Jesus, você possa se revestir da melhor capa possível, aquela que nós desejamos em Deus e daquela que nós nos despojamos para servi-lo e permitir que a nossa vida seja mudada. Que o Senhor te abençoe. Amém? Eu quero orar por você. Então coloca a mão no seu coração, se você puder aí, coloca a mão no seu coração, vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais uma vez nos permitir estar aqui e falar da tua palavra. Eu quero incentivar em oração, mediante o Espírito Santo, que aqueles que estão ouvindo essa palavra possam rejeitar tudo aquilo que vai contra a tua santidade, mas que eles possam desejar tudo aquilo que é o bem do Senhor, que é a direção do Espírito Santo, que é a vontade do Senhor para as suas vidas. E também que nós possamos nos despojar da nossa vã maneira de viver, para vivermos segundo a imagem daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, daquele que nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo, para aquele que, quando ainda éramos pecadores, nos amou de tal maneira a se entregar. Pai querido, que nós saibamos viver revestidos de Jesus, revestidos da tua presença, sendo semelhança tua, refletindo a tua imagem, para que o mundo saiba que o Senhor é Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Querido, que o Senhor te abençoe, te dê paz e te conceda uma semana abençoada. Não esqueça de nos acompanhar no Instagram, especialmente. A gente tem lançado os Reels lá no Instagram, que têm sido prévias daquilo que a gente vai trabalhar aqui na nossa live. Então vai lá, deixa sua curtida, compartilha também, que vai ser uma bênção. Fique em paz, em nome de Jesus. Shalom.